Estou com um paciente no SUS com problema de refluxo. Como proceder? Ele engasga a consulta toda. Olha só que interessante. Já aconteceu isso com vocês, docs? Vamos lá então que eu vou compartilhar algumas estratégias. Porque qual que é a grande questão da gente tratar pacientes com alterações sistêmicas? Vai mais do que você tratar um caso complexo, vai mais do que você saber, digamos assim, aquela dica, né? Até porque não tem dica, mas aquela dica de atendimento. Tratar pacientes com alterações sistêmicas, doc, é oferecer o nosso melhor como cirurgião dentista, né? Então, hoje, você faz o seu melhor pelo seu paciente? Ou você atende de forma diferente ou deixa às vezes de fazer um procedimento mais invasivo porque seu paciente tem uma alteração sistêmica, né? Então, quando a gente atende um paciente, além da gente se autodesenvolver, aprender a se desafiar, cada paciente com alteração sistêmica é um desafio novo. O desafio aqui da Doc foi um paciente com refluxo, ela nunca tinha passado por aquilo, né? E pode ser que exatamente esse problema de refluxo, pode ser não, é o que estava rolando aqui, né? Ela não estava conseguindo executar o tratamento odontológico dela por causa desse refluxo do paciente. O paciente engasga toda hora. Então, o que a gente pode fazer para amenizar, tá? Antes de mais nada, é interessante você avaliar, se você pegar um caso semelhante, o que está levando esse paciente a ter refluxo. O que leva uma pessoa a ter refluxo? Nós temos é comum, inclusive é uma patologia comum, né? É uma comorbidade comum relacionada a hábitos alimentares e também condições genéticas. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu sou um ser humaninho que eu tenho refluxo às vezes, o Cristiano também tem refluxo. E parece que depois que você passa dos 30, isso só piora, é terrível. Refluxo é coisa de velho mesmo, né? Você passou ali dos 28, 29, mas dá refluxo. Antes você comia de tudo e ia dormir e não acontecia nada, né? Agora você começa a ter refluxo. Pois é, isso geralmente está ligado à alimentação. Então, no meu caso, se eu como muito, um alimento muito pesado e já vou deitar, eu começo a ter refluxo à noite, eu acordo com queimação, né? No caso do Cris, por exemplo, meu esposo, é diferente. O Cris já tem uma alteração ali na região da válvula, comecinho ali do nosso estômago. Então, algumas pessoas elas não conseguem fazer a constrição adequada do começo do estômago e faz esse refluxo. Mas se você parar para discutir com o médico gastro, né, um gastroenterologista, a primeira abordagem para evitar o refluxo do nosso paciente, né, de uma pessoa que tem refluxo, é uma alimentação com menos alimentos bebidas gasosas, então refrigerante, água com gás, tem que evitar isso. Preferencialmente reduzir alimentos muito ácidos, né, que deixam ali uma acidez estomacal maior, acidez na região do esôfago e por aí vai. A gente evitar comer e ingerir líquidos, certo? A gente evitar comer muito e deitar. Então, qual que é a dica que eu dou aqui para a Doc que está tentando atender um paciente dela, ele tem refluxo o tempo todo? Antes, lembrando, isso é muito importante, às vezes a gente esquece. Antes de nós sermos dentistas, cirurgiões dentistas, nós somos profissionais de saúde e você acabou de receber aqui uma cápsula, realmente uma dica em relação a um paciente com refluxo. Então sim, você pode orientar o seu paciente. Seu João, Dona Maria, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, eu quero que o senhor venha para o atendimento em jejum. Nossa, mas vai passar pelo atendimento odontológico em jejum? Docs, não tem nenhum problema. O fato do paciente estar em jejum não prejudica o nosso atendimento odontológico. A não ser que ele esteja numa situação de hipoglicemia, seja um paciente diabetes tipo 1, por exemplo, né? No geral, não há nenhum problema. Inclusive, isso é muito comum na prática médica. Nenhuma cirurgia, ou até mesmo uma cirurgia ambulatorial, um procedimento ambulatorial, vai fazer uma sedação, né? Nenhum médico deixa de seguir a recomendação de jejum. E você pode fazer isso pelo seu paciente. Por que o jejum é interessante aqui nessa situação? Porque lembra dos fatores relacionados ao refluxo?
Se a gente tem uma grande quantidade alimentar gástrica, né, de alimento no estômago, não tá dando tempo para o esvaziamento estomacal, o paciente já tem esse histórico, então a gente ajuda ele a ter o episódio de refluxo com o jejum. Outras coisas que a gente pode ajudar também nosso paciente, além dessas orientações alimentares. Ele faz uso de alguma medicação que está ali ajudando a evitar o refluxo, né? Então, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados, tipo omeprazol, esomeprazol e por aí vai, os ZOLs, né? Ele está fazendo uso? Então, veja se ele está mantendo uma regularidade no uso da medicação dele, porque ele pode estar tendo períodos de descompensação do refluxo por causa disso. Um terceiro ponto que eu dou aqui, estou colocando algumas dicas para vocês realmente aqui na hora, tá, docs? Um terceiro ponto que com certeza vai fazer sentido é evita deitar muito o teu paciente, né? Então, deixa a tua cadeira lá em 180 graus. Mantenha o paciente no ângulo de 45. Inclusive, isso é uma recomendação médica para os pacientes com refluxo, né, Cris? Não dorme coloca um apoio nas costas para dormir mais em 45 graus, né? Porque isso ajuda, especialmente nessas fases mais críticas do refluxo. Ok? Então evita deixar o teu paciente muito deitado na cadeira odontológica. Deixa mais em 45 graus mesmo, né? Favorece horários de consulta que o paciente ou está em jejum ou comeu algo leve, não é logo depois do almoço, ou ele tomou um baita de um lanche da tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul, de manhã cedo, a gente tem o quebra-torto. Vocês já ouviram isso? Quebra-torto. Você acha aquele paciente do SUS que veio da área rural de manhã cedo, ele basicamente comeu ali arroz com carne seca, né, com carne de sol, mandioca, o carreteiro, o famoso carreteiro sul-mato-grossense, né, comeu carreteiro, ovo frito, tomou ali 2 xícaras de café com leite e veio para o atendimento odontológico, né? Então, nossa, se esse paciente tem refluxo, você deitar ele lá em 180 graus, né? Para às vezes fazer uma restauração de um dente superior, lascou. Aí o paciente vai ter um mega refluxo, certo? Então, algumas dicas aí simples que com certeza vão facilitar a vida dessa dentista aqui, dessa doc que mandou a dúvida, tá? E agora você também já sabe, docs, quando a gente tem conhecimento em relação à fisiopatologia, a gente entende o que está acontecendo com aquele paciente, tem um raciocínio clínico. O que eu apresentei para vocês agora foi raciocínio clínico. You're the best!